Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria enorme servir aos irmãos essa noite. Muito bom ver algumas pessoas aqui. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Ceia do Senhor, muito bom estarmos em comunhão. Afinal, a ceia é isso: comunhão com Deus e comunhão com a igreja, com os irmãos. Você trouxe a sua Bíblia aí? Abre ela em Lucas 22, por favor. Quero saudar também a todos que estão aí já na live, já estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Agradecer a Deus por essa rica oportunidade e ao nosso amado pastor Luiz, né? Porque quem prega na ceia é o nosso pastor, e aí ele resolveu, pastor, isso aí, ceder a oportunidade é uma honra, né? Não substituir, mas representar. Você achou? Achou? Amém. Mas antes da gente ler o texto, eu gostaria só que você, junto com o seu irmão que está do seu lado, a gente louvasse um trechinho só de um hino da harpa, que é muito forte. Você consegue louvar comigo? Rapidinho, o Gil vai ajudar a gente. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer bem forte pra ele. Glória! Lá, tá bonito. Eu é isso, igreja, é cruz. Não tem evangelho sem cruz, não tem Cristo sem cruz. Eu e você não estaríamos aqui sem a cruz. Oh, aleluia! Já prepara o teu coração essa noite. Não é porque eu vou ministrar, não. É porque o Espírito Santo está aqui. Ele está sondando cada coração aqui essa noite. Acredito nisso, creia em isso, que Deus é bom. Olha só o primeiro versículo, depois a gente vai ler o 19. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Oh, glória! O 19 diz assim: E, tomando o pão e havendo dado graças, diz aí, graças! Oh, glória, vocês estão muito ligados hoje. Partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, diz aí, corpo. Eita glória, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Diz assim, em memória de mim. Em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Talvez na sua Bíblia possa estar aliança, a nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Pode se sentar, por gentileza. Aleluia. Pode aplaudir. Não fica quieto não. Fica na casa do seu pai. Aleluia. Eu tenho hoje aqui, irmãos, uma responsabilidade muito grande, porque o culto de ceia é um dos cultos primórdios da igreja. O culto de ceia é um dos cultos ao qual, como a gente acabou de ler o texto aqui de Lucas, o próprio Cristo estabeleceu como uma nova aliança. Mas quando nós lemos o primeiro versículo, nós vemos que antes de ter esse culto da ceia do Senhor, ou ser estabelecido por o próprio Cristo a ceia do Senhor, nós vemos que existia a antiga aliança. Nós vemos que existia já uma história. Nós vemos que Deus já tinha feito algo antes de Cristo vir. Para quê, irmão Fernando? Para fazer uma sombra de tudo que Ele iria fazer por mim e por você. Então, quando nós olhamos para o texto
que indica a antiga aliança, vai nos dizer sobre a Páscoa, sobre algo, uma festa que acontecia lá atrás, que foi estabelecida lá atrás por Moisés. Deus deu uma ordem para Moisés, e só para a gente recapitular, Moisés é alguém que nasce com uma missão muito forte, uma missão de tirar o povo do Egito, uma missão estabelecida, determinada, uma missão já escrita no céu. Por quê? Porque o povo de Deus, escuta isso e grave no seu coração, não perece. Por quê? Porque Ele cuida, porque Ele ama, porque Ele guarda, porque Ele dá livramento. Tem povo de Deus aqui, então levanta a mão e dá glória a Deus. Pode ficar tranquilo, eu não vou ficar pedindo você dar glória a Deus toda hora não. Mas é porque é muito forte o que Deus quer falar conosco aqui essa noite. É muito forte. Então o Lucas, ele vai escrever e ele vai trazer a memória, primeiro a Páscoa. Ele vai trazer os momentos finais, da quinta para sexta-feira, ao qual Jesus pega esses 12 homens, traz eles para mais perto, para um aconchego, para trazer a maior revelação de todos os tempos. Qual que era a maior revelação de todos os tempos para esses 12 homens que andavam com Cristo? Era a cruz, era o Calvário, era a morte, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestando para eles. Acontece que eles não entenderam. Então você vê na leitura dos textos do Evangelho, até o Pedro se levantando dizendo: Senhor, o Senhor está com algum problema. Estou conjecturando para você entender. Como assim? Agora que já está o seu ministério expandido, agora que o Senhor está famoso, vamos dizer assim, agora que o Senhor está aí bombando nas redes, agora o Senhor está falando que tudo vai acabar, que tudo vai parar? Não, Pedro, você não entendeu. Eu vim aqui para essa terra com um propósito. Oh, glória! O meu reino não é daqui. Não. O meu reino está lá. O meu trono está me esperando. Eu vim aqui para abrir as portas para o reino para vocês. Aí o Pedro se assusta e fala: Não. O que você está falando não provém de você, Pedro. Você anda comigo, mas o que você está falando não provém de você. Provém de Satanás. Então, Satanás, sai da reta, porque eu vou atropelar vocês. Eu vou atropelar você e eu vou esmagar a tua cabeça. Mas não é falando: sai daqui, está repreendido. Não. Eu vou cravar a cruz na sua cabeça. Eu vou vencer a morte e o inferno. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O nosso Cristo, o Jesus, o Nazareno, o Galileu, ele veio com uma missão. Então, essa missão é uma sombra de tudo que acontece lá atrás. Vamos recapitular. Deus chama Moisés. Aos 40 anos, Deus chama ele na sarça e fala: Moisés, volta, que eu já preparei alguém para te ajudar. Saber quem? Arão, o teu irmão. Moisés volta, se une a Arão, chega diante de Faraó com a mensagem que Deus deu, com a mensagem que Deus ordenou: deixa o povo ir embora. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Ai daquele que mexer nas meninas dos olhos de Deus. Não é que a gente é melhor, não é que a gente é maior, não é que a gente... Não. Mas a gente tem um dono, glória. O povo está sendo humilhado, está sendo massacrado, está no Egito. Mas olha só que interessante, missionária Sueli. A partir do momento que o povo começa a se achegar a Deus com arrependimento, se achegar a Deus, clamando a Ele, falando: nós não aguentamos mais, nós queremos sair daqui, a gente quer libertação, nós estamos sendo oprimidos, chega, nós não aguenta, Deus dá uma resposta. Mandou Moisés tirar eles de lá, glória. Por quê? Porque quando a gente se arrepende, quando a gente vai para o joelho, quando a gente vai clamar esse Deus, os ouvidos deles estão atentos para ouvir o meu e o seu clamor. O povo clama, Deus responde, envia Moisés. Para a gente simplificar, Deus envia 10 pragas. Na 10ª praga foi a pior. Deus pediu o primogênito. Só que antes
de acontecer a praga, Deus dá uma missão para Moisés. Uma missão para poder fazer uma sombra do que a gente vai falar aqui essa noite. Então o que acontece? Deus fala: olha, Moisés, a partir de hoje vai ser estabelecida a festa da Páscoa. O que significa a Páscoa? Significa amargura. O que significava? Significava: olha, você tem que saber, vocês têm que lembrar o que eu vou fazer hoje pela vida de vocês. Então Deus fala com Moisés para poder estabelecer o sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro não ia tirar, mas ia tampar, ia apenas dar uma coisa superficial, mas era algo tipificando o sacrifício de Cristo no madeiro. Então Deus fala para Moisés reunir todo mundo, pegar, sacrificar o cordeiro. Só que tem uma coisa: esse cordeiro ele não poderia chegar, os donos não poderiam ir lá, Moisés e os outros homens, ir lá pegar o melhor cordeiro, olhando assim ao olho, trazer para dentro de casa e já sacrificar. Não. Deus falou: fica com eles 4 dias perto de você. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você pega algo e traz para perto de você, é difícil desfazer, sim ou não? Então Deus fala assim: você vai pegar o melhor, mas você vai ficar um pouquinho com ele, porque cada vez que você olhar para ele, vai dar dó, vai dar um sentimento de fraqueza, de sacrificar alguém tão inocente. Deixa eu dizer algo para você: Jesus veio para cá, ficou 3 anos e meio depois que ele se estabelece como Cristo, para aqueles homens verem, sentirem, olharem para ele na cruz e falar assim: ele não merecia isso. Então é uma sombra, tudo é uma sombra de tudo que aconteceu lá atrás. E aí ele fala: pega ervas amargas, pega o pão sem fermento. Por quê? O pão sem fermento, porque Deus não trabalha com contenda, Deus trabalha com comunhão. Glória! Ervas amargas para tipificar a amargura, a dor do sacrifício do cordeiro, a dor do sacrifício de tudo que eles estavam vivendo no Egito. Então Deus estabelece a Páscoa, dizendo para Moisés: Moisés, agora a partir de hoje vai ser assim, porque grande é o livramento que eu vou dar para esse povo. E tinha mais uma coisa: pega o sangue do cordeiro e unge os umbrais da porta. Por quê? Porque a morte vai passar, oh glória, mas aonde tiver a marca do cordeiro, a morte não toca. Não, a morte não toca. Aonde tem a marca do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, a morte não toca. Hoje, Satanás, os demônios, olha para nós e ele não chega perto. Eu estou falando para alguém que está em comunhão, eu estou falando para alguém que está ligado no trono, eu estou falando para alguém que entendeu e segue uma vida com Cristo. Ele não toca. Não. É a menina dos olhos dele. Por quê? Porque você tem a marca do sangue. Glória! Você tem a marca do sangue. Não. Agora a gente é diferente. Por quê? Porque a gente tem a marca do sangue de Cristo. Mas essa noite eu quero trazer para vocês aqui o que a gente chama de sermão temático. Eu quero trazer aqui para vocês com um tema, depois irão colocar lá, muitos motivos para você não abandonar a mesa. Glória a Deus. Tem muitos, não daria tempo da gente explanar todos, então eu vou tentar no máximo aqui explanar todos que eu coloquei aqui. E diante disso, nós vemos que Jesus, ele chega no finalzinho da quinta-feira para sexta, para ele ir para a cruz, e ele fala tudo o que vai acontecer: que ele vai ser entregue, vai ser cuspido, escarnecido, vão fazer coisas abomináveis com ele. Um dos seus discípulos o trai, vende ele por 30 moedas de prata, vocês conhecem tudo. E Jesus, ele vai ao madeiro e ele conclui, ele faz a sua missão. Mas antes dele fazer tudo isso, ele chama esses homens e ele faz a festa da Páscoa, porque era o dia da Páscoa,
E depois da festa da Páscoa, ele fala, agora eu vou instituir a ceia do Senhor, a minha ceia. E aí ele pega o pão, como nós lemos aqui, e dá graças. E aí ele distribui. E ele pega o cálice e ele também dá o cálice, dizendo que o pão é partido por vós. É o corpo de Cristo que foi dilacerado, que foi triturado, que apanhou. E ele não mediu esforço para ir até o final. E o sangue que foi derramado até a última gota na cruz do Calvário, por mim e por você, também ele não desanimou. Quando aqueles homens disseram assim para ele: desce da cruz, Jesus! Tu não és! Tu não faz! Isso não acontece! Verdadeiramente ele olhou para cada um deles e falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, o que dizem. Ele não desistiu em momento algum. Ele foi até o final. Mas antes de ir, ele estabelece essa regra: faz em memória de mim. A ceia do Senhor é justamente isso que o Paulo também vai ministrar em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23. Todas as palavras de Lucas aqui está escrito também lá em Paulo, que daqui a pouco o pastor vai ler aqui ministrando a ceia. Mas a maior missão aqui é justamente isso: trazer a memória. Ele fala para a gente trazer a memória. Quando ele fala para os discípulos não entendem. Por quê? Porque ainda ia acontecer o ato. Mas depois que a igreja é estabelecida, é fundada, depois que a igreja avança, depois que tudo se encaixa, as engrenagens, agora estes homens vão fazer conforme Cristo ordenou. E eles vão estabelecer a ceia do Senhor, que é justamente isso aqui, que nós vamos daqui a pouco participar. E hoje eu quero trazer à memória de vocês algumas coisas que Ele fez por nós. Algumas coisas que não pode jamais ser esquecida por nenhum cristão. Porque quem está no mundo nem tem a visão, a noção do que Cristo fez. Ele só sabe a partir da pregação, a partir que Deus, o Espírito Santo, rasga a visão da pessoa. Mas nós que estamos aqui já para ter essa comunhão com o Pai daqui a pouco e com a igreja, com os irmãos, nós não podemos esquecer. E aí eu vim trazer a sua memória. Por quê? A memória, o que significa trazer a memória? É trazer a lembrança de algo que aconteceu. E há 2000 anos atrás, aconteceu algo muito sério aqui, neste planeta, nesta terra. Um homem, ele nasce, ele morre, ele padece, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia ele dá esperança. Ao terceiro dia ele abre as portas do céu. Na cruz o véu foi rasgado. Agora a salvação é de graça. E a todo homem que confessa, que se entrega, que quer, ele está aqui essa noite. E se essa noite você ainda não se entregou, se essa noite você ainda não entendeu, ainda dá tempo de você se render à cruz e dizer: eu quero fazer parte do reino dos céus. Então, existiam algumas coisas que estavam contra nós. Contra nós. Quando nós estávamos fora da cruz, quando nós estávamos fora do reino, o que acontece? O primeiro tópico ele se fez maldito por mim e por você. A morte de cruz é uma maldição. Era alguém que era pregado numa cruz, e Deuteronômio vai dizer que todo aquele que é pregado na cruz, maldito é. Até a família, a casa tem que ser queimada. Você tem ideia da tamanha adversidade que era, do tamanho vergonha que era. Então, quando ele se faz maldito, ele substitui o que era para mim, para você e para essa humanidade aí fora. Mas ele tomou sobre si, ele falou assim: Pai, eu vou. Eles não vão aguentar, mas eu vou lá padecer por eles. Eu vou lá se fazer maldito por eles. A outra coisa que tinha contra nós, o que está escrito em Romanos capítulo 5, e eu vou ler para você a partir do verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos
por ele salvos da ira. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ele se fez maldito por nós. E deixa eu dizer uma coisa para você: lá fora nós estávamos inimigos de Deus. Mas como assim, irmão Fernando? Me explica essa dinâmica, porque a Bíblia também diz que Deus é amor e justamente Ele é amor. Só que quando a gente estava sendo escravo do pecado, vivendo para o pecado, fazendo a vontade de Satanás, esse pecado se transforma em ira para Deus. Então nós estávamos ali totalmente condenados ao inferno. Mas aí, com o sacrifício de Cristo, aí ele se reconcilia, a gente se reconcilia através de Cristo com esse Deus. E aí, agora nós não vamos ser mais condenados. Pelo contrário, agora nós fazemos parte do reino de Deus. Ou seja, nós estávamos condenados. E deixa eu falar algo para você. Não deve ser dureza não, viu? Ser inimigo de Deus. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não tem como a gente se esconder. Não tem como a gente escapar. Não tem como a gente fazer nada. Se continuar semeando pecado, o Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. É morte espiritual, é morte física, é morte eterna. Então a gente estava totalmente condenado. Mas quando eu e você, oh glória, aleluia, viemos no culto ou no lar, ou recebemos uma mensagem, olhamos para a cruz com olhar de olhar e falar assim: Deus, que amor é esse? Que nós éramos inimigos, nós estamos condenados, mas o Senhor enviou o teu único filho para morrer por nós. Eu quero fazer parte desse reino, eu quero entregar a vida para Cristo. Ele limpou tudo que era contra nós na cruz. Na cruz. Colossenses 2:14 vai dizer que existia uma cédula, uma dívida, algo impagável. Não tem como pagar o pecado. Só nascendo alguém totalmente inocente, morrer como inocente. Aí Hebreus 4 diz que em tudo ele foi tentado. Em tudo. Mas não cedeu à tentação, sendo assim o nosso sumo sacerdote, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Ele adentra no santo dos santos, e aí diante disso ele mesmo fala: Pai, eu mesmo vou me sacrificar porque eu estou puro, eu estou santo. Aí Deus olha do céu e fala: pode vir que eu aceito. Qual motivo, irmão? Dos maiores motivos, tem muitos aqui, eles vão tratar. Não olhe para a mesa como qualquer coisa, não, pelo amor de Deus. Olhe para a mesa sim, na memória dele. Olha o que ele fez. Ele não mediu esforço. É para todos que querem andar com ele. O segundo motivo: ele te libertou. Irmãos, quando eu olho para a minha história, para a minha trajetória até chegar até aqui, não é na questão de ser pastor, não é isso. Não é uma chamada que ele chamou e ele se responsabiliza, não. É na questão de libertação. Escravo do pecado, fazendo a vontade de Satanás no mundo, se prostituindo, roubando, matando, cheirando cocaína, fumando maconha, fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Era eu. Mas a graça dele, a misericórdia dele, olhou para mim e falou: você quer uma chance de se libertar? Você quer largar tudo isso aí? Você quer? Eu tenho certeza que tem muitos aqui que não era da maneira que eu era, mas tinha muitos pecados. O nosso irmão ali, pastor Adriano, que a gente evangeliza junto, a gente é amigo,
Ele falava que vivia na calçada, na sarjeta. A gente olha para ele, a vida santa que ele leva com Deus, a gente não imagina. Fala, meu Deus, a gente vai evangelizar. Aí ele começa a pregar para os bêbados falam, mentira, você sempre foi crente. Não. É porque a cruz nos libertou. A cruz nos deu uma nova vida, uma nova história. Ele disse assim, você quer? Eu quero, então vem. Porque eu vou tirar você da droga, eu vou tirar você da biqueira, eu vou tirar você do roubo, eu vou tirar você do assalto, do furto, eu vou tirar você da prostituição, vou fazer de você um homem santo, vou colocar no meu altar e vou fazer pregador da minha palavra. Ele me libertou. Ei, eu jamais quero se afastar dessa mesa, porque toda hora que eu olho para ela eu vejo a minha libertação. Ei, eu olho para ela e falo, Senhor, o Senhor morreu, o Senhor me libertou, o Senhor fez grandes coisas, então jamais eu quero se afastar dela. Jamais. E eu tenho certeza que você também tem mil motivos para olhar para ela e dizer assim, realmente, Senhor, eu não sou nem digno, ninguém é, mas através da cruz nós se tornamos dignos de tomar ela. Não somos nós, mas é Ele na cruz. Não é a nossa graça, é a graça dele. Não é o nosso intelecto, não é a nossa sabedoria, não. É tudo Ele. Foi Ele que fez. Ele te libertou. Foi Ele. A glória é para Ele. A honra é para Ele. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32 ao 36, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre na presença de Deus. Você é livre aí fora. Como que o seu irmão Fernando aqui? Eu sou livre. No meu caso, pode colocar quantas carreiras de cocaína quiser. Pode trazer os tonéis que nem a gente tinha. Pode me encher de dinheiro e falar, cheira, eu não vou cheirar. Mas como assim? Alguém vai dizer e falar assim, não, eu vou cheirar porque eu vou. Não, você não é liberto, mas eu sou. Não, mas eu não consigo, mas eu consigo, porque o sangue me libertou. Não, mas não dá assim, é só você entrega aí e faz a obra. Não tem como, igreja. Depois que ele entra, acabou. Aleluia, Jesus. Antigamente nós estávamos no mundo. Eu era chamado de tudo que você quiser, tudo que você pensar. Não tinha uma identidade. Só aquela que a gente faz, que é chamada RG aqui no Brasil. Mas eu estou falando para você de uma identidade com Deus. Uma identidade divina. Uma identidade vinda do céu. Não tinha entendimento desse Pai. Aí, quando nós te entregamos para Cristo, nós ganhamos uma nova identidade. Não, mas Fernando, eu moro aqui. Eu sei que você mora aqui. Mas você não vai fazer mais parte daqui a um tempo. Não vai. Tem uma eternidade que nos espera. Estou tentando tirar a eternidade da igreja, dos servos da igreja, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto tiver essa palavra sendo pregada e fé para crer, ninguém tira a convicção do céu de nós. Não tira. Ah, mas não quero saber. O que eu aguardo é o céu. O que eu aguardo é estar com Ele. O que eu aguardo é a eternidade. E aí, João 11 diz que Ele veio para os seus. E não vamos ser hipócritas, Ele veio mesmo para os judeus. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. Ele estabeleceu um povo. E depois o Paulo vai tratar Romanos 9, 10 e 11, que Deus vai estabelecer algo para eles. Deus vai salvar eles. De jeito, qual maneira, eu não sei te explicar. Mas Deus vai dar um jeito de tratar e vai salvar. Acontece que era para eles. Mas aí Deus é justo. Diz aí, Deus é justo. Muito justo. Imagina a gente chegando diante dele e falando assim, no juízo final, mas Deus, eu nunca ouvi falar desse negócio de Jesus. Eu nunca ouvi falar desse negócio de palavra de Deus. Eu errei, eu pequei, o Senhor mostra aí todos os meus pecados, mas o Senhor me deu a oportunidade. Mas aí Jeremias 31, ele fala que ele estabeleceu um reino também para os gentios.
que ele ia trazer algo para aquele que não conhecia. E ele trouxe. E quando ele desce na terra, o véu rasgado estabelece algo importante para nós. Ele diz assim que ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram, não quiseram, maltrataram, levaram ele para a cruz, não tem problema. Beleza. Mas aí aqueles que acreditam, que creem, agora através do poder, do sacrifício da cruz, do entendimento de quem ele é, são feitos filhos de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma identidade no Pai, você é filho de Deus. Ei, as pessoas olham para nós e falam assim, não, agora ele é crente. Nós somos crentes para eles, mas para o reino nós somos filhos de Deus. Ei, agora ele fala assim, não, ele está diferente, ele está estranho. É justamente porque a cultura que a gente segue agora não é mais a cultura da terra, é a cultura do reino de Deus. Ei, ele está se vestindo diferente, ele está meio esquisito, ele está falando diferente, é justamente porque a língua que a gente fala não é mais a língua da terra, é a língua do reino de Deus. Por quê? Porque agora nós entendemos a cultura, a educação do Pai, o Pai Celestial, que nos deu agora uma nova identidade, a identidade do reino de Deus. É, você tem um Pai, você tem uma nova identidade, mas eu não estou aqui ainda, tá? Mas você tem um reino que te espera, você tem uma morada que Jesus está preparando. Oh, glória! E eu amo Jesus demais. Por quê? Porque antes dele partir, no 13, no 14, no 15, no 16, no 17 de João, ele começa a tratar com os discípulos no particular. E aí os discípulos ficam totalmente entristecidos. Imagina, alguém que você ama e estima, anda com a pessoa todo dia, de repente dizer para você, eu vou morrer, eu vou partir, eu vou embora, daqui a pouco você não vai me ver mais. Mas aí Jesus, no 16, ele fala assim, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Não. O terceiro motivo agora ele, acho que é o quarto motivo, perdão. O quarto motivo agora você, além de ser liberto, agora Deus, ele estabeleceu algo para você. E o que ele estabeleceu? Agora, além dessa liberdade que ele te deu, ele faz uma regeneração em você. Ele te transforma. Tito 3 vai dizer, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Efésios 1 vai dizer, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Oh glória! E aí, para a gente finalizar, ele fala assim, o Paulo escreveu à igreja de Corinto, ou não sabeis, capítulo 6, 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós. E aí Paulo está tratando da prostituição. O primeiro, ele está dizendo que através da cruz desce o Espírito. Agora esse Espírito nos regenera para poder andar na lei de Deus, andar nos caminhos de Cristo, fazer a vontade de Cristo, fazendo a vontade do Espírito. Mas a gente precisa de uma ajuda. Nós sozinhos não conseguimos. A gente não consegue se libertar. A gente precisa do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Se tem algo ainda que te dói, tem algo ainda que te machuca, você está precisando de libertação, começa a colocar o seu joelho no chão. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me lava. Espírito Santo, me purifica. Espírito Santo, me ajuda. Eu não posso ficar desse jeito. Você pode ter certeza que Ele vai te ajudar nas fraquezas. Como o pastor pegou aqui na sexta-feira, o texto de Romanos 8 vai dizer que Ele vem, Ele sonda o nosso coração com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe das nossas fraquezas. Ele vai diante do Pai, entrega para o Pai e transforma do céu a tua vida. Olha! Ele te regenera, Ele te muda, Ele te transforma. Acontece que o Paulo também vai deixar algo bem claro para nós, falando para a igreja de Corinto que estava toda bagunçada. Vocês não entenderam ainda quem é vocês?
Vocês ganharam uma identidade. Vocês sabem quem é que vocês carregam dentro de vós? Ei, ele está falando do templo. Está dando uma tipificação. Porque ela tinha o templo da Diana, que carregava uma deusa, que tinha uma deusa lá. Então aquele povo foi convertido, e para eles entenderem que agora eles não precisavam de templo, porque agora Deus se estabeleceu dentro deles, que agora não precisava mais da arca da aliança, porque agora a morada de Deus é eu e você. A morada de Deus é quem quer andar com Cristo, quem aceita Cristo, quem se batiza nas águas e diz assim: agora eu morri para o mundo e vou andar com meu Deus. O Espírito Santo agora é morada, nós somos morada dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Entenda isso de uma vez por toda. A gente não pode se afastar dessa mesa. Essa memória que a gente está tendo é tudo que ele fez por nós. E uma das coisas que ele fez mais ainda por nós é agora fazer templo. Nós somos templo, nós carregamos a presença de Deus. Se a gente parar para pensar, a gente não é nem digno disso. Mas quando o véu se rasga, o céu dá um brado de vitória e diz: quem quer agora vai receber. Eu fui o primeiro, eu o segundo. Ele disse assim: quem quer vai ter o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode explicar. Ele está no nosso sublime trono, mas morando aqui dentro de mim, de você, oh glória. Não tem como explicar. Chega lá em cima, a gente pergunta como é que Ele faz isso. Mas nós somos templo. Mais um motivo para a gente finalizar. E esse aqui, muitas vezes, está sendo esquecido pela igreja, está sendo esquecido por alguns irmãos. Ele foi embora, mas ele estabeleceu a ceia, até que, do alto, ele viesse nos buscar, até que a trombeta soasse, até que a gente estivesse com ele, que aí vai ser a ceia lá em cima, algo sobrenatural. Não consigo te explicar. Talvez se estivesse na presença do João aqui, ele te explicaria, porque ele subiu lá e ele viu. Mais uma coisa para a gente finalizar, mais um motivo: ele vai vir te buscar agora. Irmão Fernando, mas está difícil para mim. Está complicado para mim, você não sabe a luta que eu estou passando. Você não sabe a dificuldade que eu estou passando, é muito julgamento, é muita coisa. A igreja cresceu muito, avançou muito, mas também está difícil, eu sei que está. Jesus mesmo disse que pela iniquidade se aumentar, o amor de muitos se esfriariam. Ele que disse, não foi eu. Então nós estamos vivendo mesmo tempos difíceis. O que Timóteo vai escrever, o que Paulo vai escrever a Timóteo, perdão, dizendo que naqueles últimos dias viriam tempos trabalhosos, muitos trabalhosos, mas ele nos fez uma promessa. Não, se fosse o Pedro, com todo o respeito ao nosso irmão Pedro, o grande pregador, ganhou 3.000 almas, ninguém, acho que nunca aconteceu isso, nem o Billy Graham. Se fosse o Paulo, que quando foi embora, estabeleceu igrejas com mais de 500 mil de pessoas, Paulo ganhou. Se fosse os patriarcas, se fosse qualquer homem natural, eu desconfiaria da palavra dele, porque o homem falha. Mas em João 6,14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Vamos! Mas eu não vou ficar lá parado, não. Eu estou preparando lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh glória! Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o verso 16, ele diz assim:
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga assim: se eu morrer, continua, né? Não quero que você morra agora. Calma aí. Diz assim: se eu morrer, eu ressuscitarei primeiro. Glória. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, com essa promessa. Fala pro seu irmão do teu lado assim: ei, diz aí pra ele: ei, não interessa o que está acontecendo, eu sempre estarei aqui como ombro para carregar você, se for preciso, necessário, porque nós vamos juntos até o fim. Até o fim. Até o fim. Porque ele vai vir. Vai vir. Ele vai vir. Pode aplaudir, que é pra ele. Pode aplaudir. Isso é comunhão com a igreja. Isso é comunhão com Deus. Isso é comunhão com os santos. É quando eu olho pro meu irmão e vejo ele doente, catendando, não vindo mais na igreja, mas eu vou lá atrás dele. Eu digo: o que está acontecendo? Ah, irmão, tô fraco, vocês vão fazer campanha de oração. Ah, eu quero parar, eu quero desistir, não tem problema. Eu vou carregar você, vai ser a trombeta suar, nós vamos subir junto. Glória! Não vamos deixar os nossos irmãos fracos na fé morrer, não. Pelo contrário, vamos demonstrar o amor da cruz, o amor da mesa, o amor do evangelho, o amor de Deus, e não vamos deixar que os nossos irmãos morram na fé. Eu quero finalizar. Tá bom, os anos avançam demais, meu Deus, culto de ceia. Dizendo para você que nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, trabalhosos, sim, mas saiba que ainda existe igreja verdadeira de Deus. Ah, você está falando que você está na sua? Não, não é só a minha, não. Não é só aqui não, gente. Que a gente briga, guerreia com o inferno para poder estar aqui em comunhão com vocês. Hoje, eu estava falando com a Andréia. Estava preparando o sermão, pastor Luiz, me deu uma dor tão forte no peito. Eu falei: Jesus, vai ser hoje. Desde ontem eu ia fazer uns negócios, nossa, né? A gente quer sempre ler, pastora. A pastora falou aquele dia: gente, tem que preparar. Eu falei: é verdade, a gente tem que, né, com o tempo, né? É preparar uns slides, uns negócios legais. Meu computador travou, a internet acabou. Eu falei: Jesus, tá bom, não tem problema. Aí hoje eu tô lá na mesa, o André saiu, foi com o João comprar não sei o que. Tô lá, deu uma dor tão forte no peito. Eu falei: Jesus, é hoje? Será que é hoje mesmo que o negócio vai estreitar? Depois passou, aí ela falou, quando eu cheguei, eu falei pra ela, ela falou: eu senti a dor lá, ela tava comprando os negócios, eu senti a dor lá no mercado. Falei: meu Deus, é uma só carne mesmo. Falei: André, vamos vigiar, porque hoje Deus quer falar conosco na igreja. Eu quero dizer pra vocês, irmãos, uma coisa muito importante. Independente de qualquer coisa que acontecer na sua vida, aprendi isso com a minha mãe: não deixe de vir para a igreja. É lógico, tem algumas coisas que são difíceis, tem algumas coisas que a gente passa que a gente fala: meu Deus, mas venha, converse conosco, converse com o pastor, converse com os obreiros, converse com aquele irmão, com aquela irmã que você tem um pouco mais de intimidade. Vamos nos ajudar, porque o fim está próximo. Ah, mas é dura essa palavra. Eu sei que é dura, eu sei que é difícil. A gente quer muitas vezes palavras que vai deixar o nosso ego com a esperança. Mas a maior esperança para nós sempre vai ser a eternidade. A maior esperança para nós vai ser sempre estar com Cristo. O Paulo disse: o morrer é lucro. O morrer é lucro. O viver é lucro e o morrer é ganho. Por quê? Porque ele sabia que o melhor estava lá,
está com Cristo. Então que eu e você possamos refletir que nada, nem ninguém pode nos afastar da mesa. Ah, mas eu estou assim, assado. O João vai escrever que se nós colocarmos o nosso joelho no chão, confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ei, não deixa Satanás entrar nas brechas, fazer morada e tirar você da comunhão, primeiro com Deus e segunda comunhão com os santos, porque aí vai ficar cada dia mais difícil. Eu não sei o que você está passando, estou querendo me dizer, eu não sei, mas o que eu tenho para te dizer é: Deus está aqui, Jesus está dentro de você com o Espírito Santo, e Ele está dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo. Não é para você parar, é para você continuar, porque grandes coisas eu ainda vou fazer na tua vida. Sendo assim, vou passar para o nosso amado pastor Luiz. Você pode aplaudir o Senhor, passando a vez da oportunidade. Você que está com a gente na live, Deus abençoe a sua vida. Amém.